Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você e estamos no livro dos Salmos. O Salmos é o maior livro de toda a Bíblia, possui 150 capítulos, 2.461 versos e é o inário de Israel. No livro dos Salmos pode ser dividido em 5 livros. Nós agora estamos no livro 2, que cobre do Salmo 42 ao 72. Esses 30 livros pertencem ao livro 2 dos Salmos e ele contém histórias sobre livramento, redenção do povo de Deus. Lembra, de alguma forma, o segundo livro do Pentateuco, que é o Êxodo. Nós vamos num salmo muito bonito, salmo conhecido, que é o salmo de número 46. Alguns salmos são bem conhecidos, como o 23, o salmo 46, o salmo de número 90, 91, salmo 119. Esses salmos são bem conhecidos mesmo. E agora o salmo 46, um salmo lindo, onde mostra Deus como refúgio, né? Esse aqui é um cântico sobre Alamote. Alamote quer dizer sobre soprano. Esse é o cântico para o cantor mor e também pertence aos filhos de Corá, esse cântico. Diz nesse salmo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmo 46 é um salmo, é um hino que celebra Sião como a cidade especial. A cidade de Sião foi chamada cidade de Davi, que era a primeira cidade de Jerusalém, quando Davi conquistou dos jebuseus. Então mostra Sião como uma cidade especial, com a qual Deus se comprometeu com a cidade de Sião. Há um comprometimento de Deus pela qual ele abençoará o mundo. E os outros salmos como esse estão o Salmo 48, Salmo 76, Salmo 87, Salmo 122. O salmo tem 2 estrofes marcadas como refrão. É o Salmo 46, verso 7 e o verso 11, não é, que diz: Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E isso repete também no versículo de número 11. Vamos então a esse salmo. Salmo 46 também lembra a canção de Martinho Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus, porque aqui diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus é um socorro bem presente na angústia. Vamos ao salmo então, que era para um canto de soprano, Alamote, que é de soprano. Diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam. O rugir das águas significa um mar agitado, não é? Os montes se moverem para os mares, está falando dos montes se desfazerem, como faz uma referência ao Monte Sião, certamente que está falando do Monte Sião. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí existe um silêncio, Sela, né? Sela é uma pausa na música. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Parece que esse rio procede do trono de Deus. Apocalipse 22 fala do rio, das águas da vida que procede do trono de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. A presença de Deus é marcada no verso de número 5. Deus está lá
O Deus está no meio dela, por isso não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A voz de Deus é poderosa. Salmo de número 29 fala do poder da voz do Senhor. E quando aqui o Senhor levanta a sua voz, a terra se derrete. Novamente vem agora o refrão. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa é uma afirmação maravilhosa. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cela, uma pausa novamente. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Esse vinde e contemplai as obras do Senhor, no livro dos Salmos nós vamos encontrar várias vezes um convite, né? Esse vinde. Por exemplo, Salmo 34, verso 11 diz: Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34, verso 11. Salmo 46, verso 8. Nós temos aqui: Vinde, contemplai as obras do Senhor. Nós temos um terceiro vinde no Salmo 66, verso 5. Vinde e vede as obras de Deus, que é similar ao Salmo 46, 8. Depois, Salmo 83, 4 diz, Salmo 66, 16 diz: Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus. Vinde e ouvi todos que temeis a Deus, é o quarto. Quinto é Salmo 83, verso 4. Vinde e desarraiguemo-nos para que não sejam nação. O sexto, vinde e cantemos ao Senhor. Salmo 95, verso 1. E o Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremo-nos e prostremos. 7 vindes, pelo menos, no livro do Salmo. Vinde, ó meninos, ouvi, ensinai. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Vinde, vede as obras do Senhor. Vinde, ouvi todos que temeis o Senhor. Vinde, desgarremos para que não seja nação. Vinde, cantemos ao Senhor. Vinde, adoremos e prostremos ao Senhor. Verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Deus é que faz cessar a guerra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Se Deus quer, ele acaba com a guerra, queima todos os carros dos inimigos no fogo. E continua: aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Quando o povo estava diante do mar, Moisés clamou, Deus disse: por que clama por mim? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor dará, disse Moisés. Então aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí o verso 7, que é o refrão do Salmo, repete agora no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos ver essas 4 coisas nesse salmo. Primeiro, Deus é. Verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio. Verso 7, final do verso 7, é o nosso refúgio. Final do verso 11, é o nosso refúgio. Primeira coisa que nós vemos no Salmo 46 é que Deus é. Deus é. Segunda coisa, verso 5, Deus está. Deus é aquilo que nós precisamos que Ele seja. No caso aqui é o nosso refúgio. Segundo, Deus está. É bom saber que Deus está. Deus está no verso 5. O Senhor dos exércitos está conosco, verso 7. E verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus é, Deus está. Porque Deus é, Ele está conosco. Verso 9, Ele faz cessar a guerra. Então Deus é, Deus está e Deus faz. Olha só que Deus maravilhoso nós temos. Deus é o nosso refúgio. Deus está conosco. Deus está presente.
E Deus faz milagres, faz cessar a guerra. Porque Deus é, porque Deus está e porque Deus faz, nós podemos se aquietar e saber que Ele é Deus. Por que nós vamos nos aquietar e saber que Ele é Deus? Porque Deus é, porque Deus está e porque Deus faz. Maravilhoso Salmo de número 46. Vamos para o Salmo 47, que é um triunfo do reino de Deus. Esse é o outro salmo dos filhos de Corá para o cantor Mor. Até agora, todos os salmos do livro 2, do 42 até o 47, todos esses salmos são dos filhos de Corá. Esse salmo aqui nos convida a bater palmas, não é? Muita gente diz, não pode bater palma na igreja. Hoje muita gente bate palma. O Salmo 47 nos convida a isso. Esse salmo celebra o reinado de Deus, ou seja, seu domínio sobre toda a terra. Deus domina sobre a terra. Salmo 24, verso 1 diz, o Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui também menciona Abraão, Salmo 47, verso 9, que recebeu as promessas que todos os povos seriam abençoados nele, Gênesis 12, 3, os quais estão baseados no fato que existe um único Deus verdadeiro, né? O monoteísmo, um único Deus verdadeiro, e que tem toda a humanidade dever, amor e lealdade. Esse salmo, junto com outros salmos como esses são o Salmo 93, o Salmo 96 a 99, são salmos parecidos que nos convidam a celebrar o Deus de toda a terra, o triunfo do reino de Deus. Vamos lá. Começa o salmo assim, aplaudi com palmas, algumas traduções e outras, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aplaudi todos os povos com as mãos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, que fala da grandeza de Deus, e Rei grande sobre a terra. O Senhor Altíssimo é tremendo, é um Rei grande sobre a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo de nossos pés. Oh, coisa maravilhosa, não é? Deus é o Deus que submete os povos e põe as nações. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Aí vem um Sela, não é? Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Que subiu quer dizer que Deus foi exaltado, glorificado ao som da trombeta. Por isso, verso 6, cantai louvores, e cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Olha que coisa maravilhosa, não é? No Salmo 47, verso 4, aparece a palavra Sela de novo. Essa palavra aparece cerca de 77 vezes no livro dos Salmos e 3 vezes no livro do profeta Abacuque. E significa alçar, elevar, ou pausa, ou silêncio, ou eleva ao Senhor. E é isso que diz, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores. O verso 6 nos convida a cantar louvores a Deus 3 vezes. Olha só, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Na verdade, são 4 vezes o verbo cantai aparece aqui no Salmo 47, verso 6. 4 vezes. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei,
cantai louvores. Por quê? Verso 7, pois Deus é o Rei de toda a terra. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui é proclamada a realeza de Deus sobre toda a terra. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores. Uma quinta vez no verso 7, com inteligência. Então nós somos convidados a cantar louvores a Deus com inteligência. Verso 8, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Coisa tremenda, não é? Fala Deus sobre toda a terra. Verso 7, verso 8, sobre todas as nações. Sobre toda a terra no livro dos Salmos, nós temos no Salmo 8, verso 1 e Salmo 8, verso 9, o nome de Deus sobre toda a terra. No Salmo 33, verso 8, diz, o temor a Deus em toda a terra. No Salmo 47, verso 2 e verso 7, fala da soberania de Deus sobre toda a terra. No Salmo 57, verso 5, e verso 11, e Salmo 72, 19 e 108, 5, diz que a glória de Deus sobre toda a terra. No Salmo 83, verso 18, Deus é altíssimo sobre toda a terra. Salmo 96, verso 1, Deus deve ser louvado em toda a terra. Salmo 97, verso 5, Deus é o Senhor de toda a terra. Salmo 97, verso 9, Deus é mais alto sobre a terra. Salmo 98, verso 4, toda a terra deve exultar a Deus. Salmo aqui 105, verso 7, os juízos de Deus estão em toda a terra. Salmo 47, verso 8, Deus reina sobre todas as nações, que é paralelo de sobre toda a terra. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Né? Fala da elevação, subiu Deus, cantai louvores ao nosso Deus, elevai a ele. O louvor a Deus em alta voz, com ações de graça, com instrumentos, tudo isso deve ser louvado ao Senhor. Vamos agora para o Salmo de número 48. Salmo de número 48, ele é um salmo que lembra o Salmo 46. Com o Salmo 46, esse salmo é um hino que celebra Sião como a cidade especial de Deus, que ele defende pelo bem do mundo. O cântico celebra algum grande acontecimento, quando poderes gentios sitiaram Jerusalém, mas saíram frustrados. Ele reconhece que, embora as fortalezas materiais possam ter o seu lugar, é crucial que o próprio Deus seja a defesa pelo seu povo. Como o Salmo também 127 diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Vai aqui nesse Salmo, é um cântico do Salmo, novamente dos filhos de Corá, não é? É um cântico dos filhos de Corá, desde o Salmo 42, o Salmo 48 é outro. Nós vamos ter aqui esse cântico. E esse cântico é tão bonito, né? Nós também temos uma canção evangélica que fala isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Muito bonita a canção também, baseada no Salmo de número 48. Olha só, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Monte Santo é o Monte Sião aqui, não é? Esse Monte Santo.
seu monte. Aqui vai falar várias coisas de Deus. Primeiro seu, né, seu monte santo. Depois vai falar de sua dignidade, de sua grandeza, verso 1 e 2, da sua cidade, verso 1, 2 e 8, seus palácios, seu poder, verso 7, seu templo, verso 9, sua benignidade, verso 9, seu nome, verso 10, sua mão direita, verso 11, seus juízos, verso 12, e seu povo, verso 14. Tudo no Salmo 48 nós vamos encontrar seu, grande é o Senhor, muito digno louvor é a sua dignidade, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra. Deus é o Deus que alegra toda a terra. Alegria de toda a terra é o Monte Sião. Não só Deus alegra a terra, o Monte Sião servia de alegria de toda a terra. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. A cidade do grande rei aqui é o rei Davi, mas aponta também para o grande rei, Jesus. Lembra que nós falamos, cada salmo, o desafio é ver o Cristo. Então aqui a cidade do grande rei é Jesus. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Lembra o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. E aqui Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Viram-no e ficaram maravilhados. Outro verso que aponta para Jesus na cruz. Viram-no, ficaram maravilhados e ficaram assombrados e apressaram em fugir. Não é? A experiência dos reis diante de Deus, eles se ajuntam, eles passam, eles viram e ficaram maravilhados, viram e ficaram assombrados, se apressaram em fugir, foram tomados em tremor, no verso 6, eles sentiram dores como as de parto, no verso 6 ainda, e eles contemplaram a destruição dos navios de Tarsis. Esses são os reis, no capítulo 48 dos Salmos. Olha só, viram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados, se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parto errente, a dor de parto, né? Eles tomaram os reis. Tu quebras naus de Tarsis, como um vento oriental, tu quebras naus, as navegações de Tarsis, como um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre, Sela. Aqui aparece outro Sela, no capítulo 48, verso 8. Continuando o Salmo, lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Interessante, né? Aqui aponta para o templo em Jerusalém e a benignidade de Deus como estava no templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Como o nome de Deus é grande, o louvor a Deus deve ser grande também. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Então o monte Sião deve se alegrar, as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a e contai as suas torres, não é? A cidade tinha torres, rodeai, contai as suas torres. Notai bem os seus antimuros, tinha os muros e os antimuros, os que vinham antes do muro. Observai os seus palácios, para que tudo narreis a geração seguinte, não é? Então, observai bem, para que vocês dê narração à geração seguinte. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre.
Ele será nosso guia até a morte. Que verso lindo, né? O verso 14 do capítulo 48 dos Salmos. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Não é só Deus de hoje, ele é o nosso Deus para sempre. E ele será nosso guia até a morte. Até a morte, ele é aquele que nos guia e nos guarda. Amém? Vamos continuar, Salmo de número 49. Esse é um salmo de sabedoria. Portanto, é um salmo que nos ensina, considerado salmo também didático, e seja um hino que se reflete com tópicos tipicamente cobertos pela literatura da sabedoria da Bíblia. Em particular, ele trata da perplexidade que o homem justo sempre sente quando depara com problemas, enquanto pessoas infiéis para se dar tão bem. Não se espera que Deus mostre seu favor para o justo na forma como o trata. A resposta é que Deus fará distinção entre o fiel e o infiel no que lhes acontece quando morrem. Assim como o Salmo 73, o Salmo segue um argumento bastante simples. Ele chama todos que prestem atenção, verso 1 a 4. Então, lembra os cantores que todos têm um fim comum, que é justos ou injustos. Ou seja, todos morrerão, do verso 5 a 12. E termina por reforçar o contraste que há entre o destino para o fiel e para o infiel, do verso 13 a 20. Os versos 12 e 20 são bastante similares, sendo que a principal diferença entre as palavras traduzidas por permanece e entendimento soam quase igual no hebraico. Uma é Yalim e a outra é Yabim. Né? Yalim seria permanece, Yabim, o entendimento. Então, há um paralelo dessas duas palavras, permanece e entendimento. O elemento da compreensão faz diferença com as notas e mostrarão que aqueles que cantam isso desejarão continuar a viver em fidelidade e serão fortalecidos contra a tentação de se desesperar ou desistir ou de se juntar aos infiéis. Outros salmos que tratam do mesmo tópico são o Salmo 37 e o Salmo 73. Então vamos para o Salmo de número 49, mostra também a vaidade dos bens terrestres e mostra que só Deus salva na morte ou da morte. Esse é outro salmo dos filhos de Corá, já desde o 42 até o 49, nós já temos 7 salmos dos filhos de Corá. Diz assim: ouvi vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Então, todos os moradores do mundo são chamados a ouvir e a inclinar os seus ouvidos. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Olha, aqui envolve todas as classes sociais. Humildes, grandes, ricos, pobres. A minha boca falará da sabedoria, porque a boca falará da sabedoria. Salmo 49 é considerado um salmo de sabedoria. E a meditação do meu coração será de entendimento. A boca fala sabedoria e o coração medita no entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Então, na sabedoria envolve às vezes parábolas, enigmas, provérbios, e aqui declara uma parábola. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Junto com a música, com louvor, estava o enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Note que é uma pergunta. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam cilada? Aqueles que confiam na sua fazenda
e se gloriam na multidão das suas riquezas. Aqui está falando dos ricos, poderosos, que confiavam nas suas fazendas e na multidão de suas riquezas. Verso 7, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Aqui vai mencionar que a alma do homem é caríssima. O que o homem pode dar em resgate, mesmo com toda a sua fazenda, com todas as suas riquezas? Diz o salmista aqui, de modo nenhum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Vai, verso 8, que é o que Jesus também menciona nos evangelhos. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Ou o Salmo 49, verso 8, é um verso que nós deveríamos guardar. A redenção da alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Não há riqueza no mundo que possa pagar por uma alma. A redenção de uma alma é caríssima. De fato, ela é tão cara, ela custou o sangue de Jesus. Pedro menciona isso, não foi com ouro ou prata que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, 1 Pedro 1,18, mas com o seu precioso sangue, sangue como de um cordeiro puro e imaculado, o sangue de Jesus. Por isso que a redenção de uma alma é caríssima. Custou o sangue de Jesus. Leia 1 Pedro 1,18 e 19. E seus recursos se esgotam antes. O homem mais rico não pode pagar o valor que o sangue de Jesus tem. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, e os que perecem igualmente o louco, o bruto, e deixa a outros os seus bens. O salmista aqui está declarando que todos morrem, quer sábio, quer louco, quer bruto, quer manso, não é? E acabam deixando a outros os seus bens. Essa é uma grande verdade. Nada trouxemos para o mundo, nada levamos, não é? Tudo que está aqui nos é emprestado. Quando nós partirmos, deixaremos tudo. Eu tenho diversos livros. Durante anos eu tenho colecionado, juntado, comprado uma riqueza em livros. Porém, quando eu partir, não vou levar nenhum. Vai ficar tudo aí, não é? Que alguém faça bom proveito. Porque quando a gente parte desse mundo, nós deixamos os nossos bens para outros. Seja o que você tiver, casa, carro, pode ter carros bonitos, poderosos, fortes, casas grandes, não é? Quando você parte, não leva nada, fica tudo para os outros. Então, deixamos os bens para os outros. Verso 11, o seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas. Olha só o erro deles, pensar que a casa é perpétua. Esse é o que é o engano que nós temos. Achar que o que temos é nosso para sempre. Não. Quando nós partimos, fica aí. O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Aqui está falando dos poderosos, que eles davam às terras dele o próprio nome. Há muita cidade com o nome do seu fundador. Dão à sua terra o seu próprio nome. Verso 12. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. O homem que está em honra não permanece. Um dia perece, não é? E acaba, que é comparado, o salmista compara como os animais que perecem. A honra humana é passageira. A glória humana passa. É como os animais que perecem. Verso 13. Esse caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Aí vem um sela aqui. Sela, nós já dissemos, repete em torno de 77 vezes em todo o livro dos Salmos. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá. Olha que grande verdade.
Não importa quão formoso, quão lindo é uma pessoa, quando chegar à sepultura, a formosura vai toda embora, para não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma. O que é remido não é o corpo, né? O corpo do pó viesse ao pó tornará. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Interessante. Minha alma não permanecerá na sepultura, nem no Seol. Deus redimirá a minha alma do poder da sepultura. Salmo 49, 15 é outro salmo messiânico que aponta também para a ressurreição de Jesus. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Não foi o que Deus fez com Jesus? Pois me receberá. Verso 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Está vendo alguém se enriquecer, a glória crescer? Não temas, porque quando morrer, olha aí, nada levará consigo. O verso novamente, né? Os bens ficam para outro, quando morre ninguém leva nada. Quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens o louvam, quando faz bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais, irá para aqueles que já partiram, e eles nunca verão a luz. Ou seja, depois que se apaga a luz nesse mundo, a luz desse mundo não vê. Pode ser que veja a luz lá no outro, mas não nesse, não é? O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O verso 20, como nós dissemos na introdução, é parecido com o verso 12. Todavia, que o homem que está em honra não permanece. Aqui, o homem que está em honra não tem entendimento disso, que ele não permanece. É semelhante aos animais que perecem. Verso 20 e verso 12 são bem parecidos, o que difere um, o verso 12 fala permanece, no verso 20, entendimento. Amém? Com isso nós concluímos o Salmo 49, vamos agora ver o Salmo de número 50. Salmo 50, Deus governa o mundo, Deus tem prazer mais na obediência do que em sacrifício. Samuel disse isso, não é? Tem por acaso, Senhor, tanto prazer em sacrifício, como que se obedeça sua palavra? O Salmo 50, provavelmente é melhor descrever esse salmo como um hino profético. Esse é um salmo de Asaf. Nós tivemos do 42 ao 49, todos eles dos filhos de Coré, 7 salmos. Vamos ter mais ainda. Mas esse Salmo 50 é um salmo de Asaf. Ou seja, com eles os adoradores cantam o que Deus diz sobre como deve viver, já que fazem parte do seu povo da aliança. O Deus que fala e chama a terra, planeja de forma especial julgar seu próprio povo, particularmente para alertar a qualquer um dentre ele que abuse do seu sistema sacrificial, pensando ser uma forma de subornar a Deus a parte de um relacionamento vivo com ele. Ninguém suborna a Deus só por causa de sacrifícios, por causa dos ritos, não é? Então aqui no Salmo 50, nós vamos ver a verdadeira adoração. Jesus mesmo diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos para o Salmo 50, um salmo de Asaf, que fala da verdadeira adoração. Salmo 50. Completando o Salmo 50, completamos uma marca, né? Já temos 1/3 do livro dos Salmos. São 150 salmos, nós vamos completar agora o Salmo de número 50. Já estudamos 50 salmos, já comentamos. Você pode estudar mais, voltar, ler, meditar nesses 50 salmos que nós já cobrimos. O Deus poderoso. O Senhor falou,
e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Mas desde que o sol nasce até ele se pôr, ou seja, o Senhor chamou a terra. Desde Sião, a perfeição da formosura. Olha como o Salmo 46 falou de Sião, o Salmo 47 falou de Sião, né? Então vários salmos mencionaram Sião, e agora o Salmo 50. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Deus é uma luz, ele resplandece, sua luz virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo. Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29. E haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Então o Salmo aqui menciona o poder de Deus, a convocação divina para julgar. Menciona o seu esplendor, sua mensagem, seu julgamento, sua aliança, sua justiça real. Vamos lá. Congregai os meus santos, chamando todos a congregar, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Cada sacrifício que era feito lembrava o concerto da aliança da lei. Assim, cada ceia do Senhor que nós celebramos, lembramos a nova aliança de Cristo. E os céus anunciaram a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Deus é chamado de salvação, Deus é chamado de juiz no livro dos Salmos, Deus é chamado de grande, de misericordioso, de benigno, de bondoso. São qualidades maravilhosas e atributos de Deus só no livro dos Salmos. E os céus anunciaram sua justiça, o Deus justo, o Deus mesmo é o juiz. De novo a palavra sela. Deus aqui aparece no Salmo 50, verso 6, como supremo juiz. Portanto, verso 7. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Esse protestar significa repreender pelos seus pecados. Protestarei contra ti. Verso 8. Não te repreenderei pelos seus sacrifícios, holocausto de contínuo perante mim. Olha só, por que Deus ia repreender? Porque eles estavam usando esses holocaustos, sacrifícios, como meio de se justificarem, mas continuavam vivendo uma vida errada, uma vida de injustiça social, às vezes oprimindo o pobre, não é? Uma vida às vezes de pecado, continuavam, mas faziam sacrifício. E o sacrificar não tem valor nenhum se nós não vivermos uma vida reta, pura, sincera diante de Deus. Verso 9, da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais. O que Deus queria não eram os animais, mas a contrição de coração, a verdadeira adoração. Por quê? Verso 10 diz, porque meu é todo animal da selva. Todo animal que ele sacrificava já era de Deus, de forma que o homem não dá, na verdade, nada para Deus, porque tudo já é dele. Ah, eu vou dar o meu dinheiro. O seu dinheiro foi te dado, porque Deus lhe deu. Não é? Se Deus quiser, ele tira. Então, tudo é de Deus. Olha, porque meu é todo animal da selva e as elimarias sobre milhares de montanhas. Deus era o dono de tudo e continua sendo. Conheço todas as aves dos montes. Deus conhecia as aves, todas elas. E minhas são todas as feras do campo. Lembra o Salmo 24, 1? Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. E meus são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, aqui fala da autossuficiência de Deus e da sua autoindependência. Se eu tivesse fome, não tu diria, chamando Deus dizer, olha filho, eu estou com fome. Não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus é dono de tudo.
Até quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós estamos entregando aquilo que já é de Deus. Nossa alma, nosso espírito é de Deus. Então, na verdade, nós não entregamos nada, nós devolvemos e reconhecemos o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Olha o verso 12, se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e sua plenitude. Comerei eu de carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Será que Deus se alegrava na carne do touro? Quem se alegra é a gente que gosta de um bom churrasco. E do sangue que era vertido? Será que Deus ia beber aquele sangue? Olha só, eu beberei de sangue de bodes. Verso 14, oferece a Deus sacrifício de louvor. Mais do que sacrifício de animais, Deus queria o sacrifício de louvor, de lábios puros, de coração puro. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O povo fazia votos e às vezes esquecia de pagá-los. Promessa. Olha, eu como pastor, quanta gente promete. Pastor, último culto do ano eu lá estarei. Não aparece. Aí vem o primeiro culto do ano, lá eu estarei. Também não aparece. Olha só, paga ao Altíssimo os teus votos. Não é? Paga ao Altíssimo os teus votos. Fez o voto de adorar a Deus? Pague ao Altíssimo os teus votos. Que é o que Deus pede. Invoca-me, verso 15, invoca-me no dia de angústia e eu te livrarei. Se nós somos fiéis a Deus, Deus toma conta de nós. Ele diz, paga os teus votos ao Altíssimo, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Deus está pronto para livrar o seu povo e o povo glorifica. Verso 16, mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca. Olha, é até profanar o nome de Deus, falar e repetir os seus estatutos na nossa boca e não fazer nada daquilo que o Senhor quer de nós. Devemos ser obedientes, obedecer é melhor do que o sacrificar. Continuando, verso 17, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Ah, como isso é ofensivo a Deus, nós aborrecermos a correção e pegar as suas palavras e lançar para trás de nós. Quer dizer, não fazemos nada do que ele manda nós fazer. Quando vês o ladrão, consentes com ele. E tens tu parte com os adúlteros, misericórdia, não é? Consentir com o ladrão, ter parte com os adúlteros, que coisa terrível. Salmo 50, 18, depois vem adorar a Deus. De que forma? Se consente com o ladrão, se apoia o ladrão e tem parte com o adúltero, é amigo dos adúlteros. Como é que vai adorar? Soltas a tua boca para o mal. Abre a boca para falar o mal. E a tua língua compõe o engano. Fala de todo mundo, fala do pastor, fala do irmão, da irmã. E depois vai querer adorar a Deus. Que adoração hipócrita é essa? Não é? Tiago diz isso, de uma mesma fonte não procede águas doces e amargas. Com a mesma boca bendize a Deus e com a mesma boca amaldiçoa o homem, teu semelhante, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Não convém que faça assim, meus irmãos. Tiago diz, assentas-te a falar contra teu irmão. Ah, como tem gente que gosta de falar do irmão, não é? Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. E é irmão aqui de sangue, porque fala mal contra o irmão e do filho da mãe, não é? Do filho de tua mãe. Alguns se assentam para falar. Essas coisas têm feitos e eu me calei. Deus vê e Deus se cala. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu. Tem gente que pensa que Deus é como ele. Mas eu te arguirei e em sua ordem
tudo porei diante dos teus olhos. Quando Deus trouxer à luz todos os nossos pecados ocultos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. Oh, coisa terrível. Esquecer-se de Deus. Ouvi, pois, isso, vós que esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços. Uau! Esqueceu Deus, cuidado para não virar pedacinho, não é? E sem haver quem vos livre. Cuidado com o esquecimento de Deus. Esquecer-se de Deus. Não é? Várias vezes a Bíblia adverte contra o esquecer de Deus. Eu vou ler aqui. Diz aqui em Jó 8,13. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. Jó 8,13. Salmo 9, verso 7 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. Leia esse salmo, que ele será lançado no inferno, os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Salmo 51, verso 13. E te esqueceres do Senhor que te criou, Salmo 50, verso 13. E te esqueceres do Senhor, 51, 13. E te esqueceres do Senhor que te criou e estendeu os céus e fundou a terra. Jeremias 2, 32. Porventura esquece a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Oh, coisa terrível. Não é à toa que foram para o exílio. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitasses o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Aqui está falando sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Olha o verso 22, perigo de esquecer. Salmo 50, verso 22. Ouvi, pois, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Perigo de ser feito em pedaço, não é? Finalmente, Salmo 50, verso 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Não era só o sacrifício de animais, de sangue, mas sacrifício de louvor. Aquele que bem ordena o seu caminho, olha só, aquele que bem ordena o seu caminho, que anda corretamente diante de Deus, que não só oferece sacrifício por oferecer. Então, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A salvação de Deus é para ser mostrada para aqueles que o temem. Veja bem, Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos são para a salvação. Porque a salvação de Deus é mostrada para aqueles que glorificam a Deus, para aqueles que temem o nome do Senhor, para aqueles que ordenam bem o seu caminho. Então aqui vem a promessa: eu mostrarei a salvação. Que salmo lindo, que salmo poderoso, o salmo de número 50. Leia ele de novo, medite nele, veja aí o comentário, apresenta o verdadeiro adorador. Não adianta adorar a Deus e estar falando mal de todo mundo, falando mal do teu irmão, consentindo com o ladrão, com o adúltero. Isso não é a forma de adorar a Deus. Verso 20, assenta para falar mal contra o teu irmão. Que adoração é essa? Não é? Com isso nós concluímos do Salmo 46 ao 50, próximo Salmo 51, salmo lindo de confissão de Davi. Não, você não quer perder o próximo programa. Se gostou, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que nós comentamos a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Ao encerrar aqui,
concluímos 1/3 do livro dos Salmos. São 50 salmos já comentados, só falta 100, né? Mais 50 a gente conclui. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém e amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém.